Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar combinação simples, né? Dando continuidade aí ao conceito de análise combinatória. Então, vamos à aula. Vamos falar então sobre combinação simples, né? Nosso quarto tema de análise combinatória, né? A gente já falou sobre fatorial, falamos também sobre permutação e arranjo simples. Agora a gente vai falar sobre combinação simples, o que é, na verdade, a combinação e quando eu devo aplicá-la, né? Em quais tipos de situação eu devo aplicar a combinação. Então, seguindo aí, ao tipo de agrupamento que difere apenas pela natureza e não pela ordem de seus elementos, chamamos de combinação simples. Ou seja, problemas em que a ordem da situação dada no exercício não importar, é uma situação em que você vai usar combinação simples. Ou seja, se você perceber que mudando os elementos de lugar, né, mudando a ordem dos elementos, a situação fica a mesma, então você vai usar a combinação, certo? Então, chamamos de combinação de n elementos de E, né, um conjunto E. Aqui, né, considerei o conjunto E. Tomados P a P, todo subconjunto de E com P elementos. Ou seja, dentro de um conjunto E, onde a gente vai ter aí n elementos, a gente vai tomar esses elementos, né, reagrupar P a P, ou seja, vamos supor que seja de 2 em 2, ou 3 em 3, ou 4 em 4, enfim. Então a gente vai poder, né, calcular todas as combinações possíveis de acordo com o quê? Com esta formulazinha, certo? A combinação de n elementos tomados P a P, essa é a leitura, viu, gente? Combinação de n elementos tomado P a P, você calcula fazendo isso aqui. A divisão entre n fatorial, p fatorial, multiplicado por n menos p fatorial, né? N fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial, certo? Com relação à notação, eu posso usar tanto esta aqui, quanto esta ou esta, certo? Combinação de n elementos chamado P a P, onde o P fica em cima, ou simplesmente a gente usa essa notação aqui, certo? Que parece uma fração, mas não é fração, né? Perceba que não tem uma barra. Quando vier esta notação, a gente vai saber que é combinação. E quando se tratar desta notação, que é uma notação que a gente vai usar bastante nas próximas aulas, a gente vai ter, né, já acostumado com a forma, né, já vai saber que se trata aí de uma combinação. Então, o primeiro exemplo aí que a gente tem, né, são cálculos simples relacionados aí à combinação. Na letra A, a gente tem a combinação de 6 elementos tomados 3 a 3. Então, a gente vai organizar, né, a gente vai fazer subconjuntos em que a gente está organizando de 3 em 3, de modo que a gente tem 6 elementos aí, né, como opções, né? Então, aplicando a fórmula, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial, né? Perceba que é o P é 3. E aqui é a subtração de n menos P, né? Será 6 menos 3 fatorial. Calculando isso aqui, né? A gente vai ficar com 6 fatorial. Embaixo 3 fatorial, 3 fatorial, né? Fazendo 6 menos 3. Agora eu resolvo, né? Eu vou decrescer aqui, né, até chegar no 3 fatorial para poder a gente fazer a simplificação. Eu vou obter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, paro no 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Com isso eu posso, né, anular aqui, ó, 3 fatorial com 3 fatorial. Esse 3 fatorial eu posso desenvolver. Em cima eu fico com 6 vezes 5 vezes 4. E embaixo eu fico com 3 vezes 2 vezes 1. Como eu sei que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então eu posso anular, né? Eu posso simplificar isso aqui que dá 6 com esse 6 de cima. Logo já obtenho a resposta que é 20. Então, se tratasse de um problema, eu vou conseguir formar 20 combinações, né? O outro aqui é uma combinação, né, de 16 elementos tomado de 14 elementos. Então, façamos o seguinte, ó. Do mesmo modo,
16 fatorial dividido por 14 fatorial. Agora aqui, ó, eu posso fazer de maneira direta. Por quê? Porque é a subtração entre o n e o p, certo? 16 menos 14, 2 fatorial. Agora o que eu faço? Mesma ideia da de cima, eu vou decrescer o 16 até chegar no 14 fatorial. 16 vezes 15 vezes 14. E eu vou simplificar com o 14 fatorial que está embaixo, né? Então, eu anulo aqui 14 fatorial, 14 fatorial. O 2 fatorial, né? A gente vai ficar com 2 vezes 1. Então, eu fico com 16 vezes 15 por 2 vezes 1. Posso simplificar o 16 por 2, que dá 8. E eu fico ali apenas com 8 vezes 15. 8 vezes 15 me dá 120. Então, tá aí resolvido, né? O nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, a gente tem uma situação aqui, né? Um probleminha. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, tendo 12 atletas à sua disposição? Então, veja bem. Um time de basquete é formado com 5 jogadores, certo? 5 atletas. E eu tenho 12 à disposição. Então, perceba que no caso de eu escolher 5 pessoas, né, desses 12, e dentre esses 5 eu mudar apenas a ordem da posição deles, o time continua o mesmo. Ou seja, a ordem aqui não importa. Portanto, eu vou usar a combinação, né? Eu devo usar a combinação. Se a ordem importasse, eu não poderia usar a combinação. Eu teria que usar arranjo simples, certo? Então, neste caso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma combinação dos 12 elementos que eu tenho, né, dos 12 atletas, tomados 5 a 5, né? Que são 5 jogadores. Logo, eu fico com 12 fatorial dividido por 5 fatorial. 12 menos 5, 7 fatorial. Agora é só cálculo, né? Posso decrescer o 12 até chegar no 7, certo? Vou fazer 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E embaixo eu vou eliminar com 7 fatorial e já vou decrescer aqui o 5, né? Já que o 5 eu não vou simplificar. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 7 fatorial. Vamos simplificar ali o 7 fatorial com o 7 fatorial. E vamos fazer o que dá para a gente fazer. Tentar aqui as simplificações, né? Para o cálculo dessa multiplicação ficar menor. Então veja bem, ó. Eu tenho 10 e embaixo eu tenho 5 vezes 2. Então eu posso anular o 5 vezes 2 com 10, né? Simplifica aqui. Eu tenho 4 vezes 3, que é 12, e eu também tenho 12 em cima. Então eu posso fazer 4 vezes 3 dá 12, simplificar com 12 de cima. Então fica mais simples agora as nossas contas, né? Eu fico apenas com 11 vezes 9 vezes 8. Ou seja, 9 vezes 8, 72, 72 vezes 11, né? 72 vezes 11. Então, 72 vezes 10 é 720. 72 vezes 1 é 72. Logo, 792 seria a multiplicação de 72 vezes 11. Espero que eu esteja certo. Exemplo 3. Outra situaçãozinha aqui, outro problema. O conselho desportivo de uma escola é formado por 2 professores e 3 alunos. Candidataram-se 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser eleito? Então veja bem, eu vou ter que fazer 2 combinações aqui, certo? Por quê? Porque se trata de duas situações, né? Professores e alunos. Eu tenho 5 professores para eu formar o quê? Formar um conselho com 2 professores. E eu tenho 30 alunos para formar um conselho com 3 alunos. Então veja bem, vou trabalhar aqui então com 2 combinações, né? A combinação de 5 dado 2 a 2 e a outra combinação de 30 dados 3 a 3, né? Então nessa primeira aqui eu vou ficar com 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. E na de baixo eu vou ficar com 30 fatorial dividido por 3 fatorial, 30 menos 3, agora é 27, 27 fatorial. Resolvendo a de cima, eu vou ficar com 5
vezes 4 vezes 3 fatorial. O 2 eu vou decrescer, 2 vezes 1. O 3 fatorial eu vou permanecer, porque eu vou simplificar, né? Então, essa já vai sair mais rápida, porque os números são menores, né? Simplifica aqui. Em cima eu fico com 20, embaixo fico com 2. 20 por 2 me dá 10. E na de baixo, eu vou ter que decrescer o 30 até chegar no 27, né? E o 3 fatorial, que não vai estar envolvido na simplificação, eu também vou decrescer. Então, eu vou ficar com 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 27 fatorial. Simplificando ali, 27 fatorial com fatorial, né? 27 fatorial. Aqui, de alguma maneira, a gente vai simplificar, né? Usando as simplificações, 30 e o 3 vezes 2, né? Como 3 vezes 2 dá 6, então 30 dividido para 6, aí nos dá 5. Então veja que agora eu fico com uma coisinha mais simples, né? 5 vezes 28 vezes 29. 5 vezes 28, né, vai dar 40. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 10, 14. 140 vezes 29. 4.060. Agora, para a gente concluir o exercício, dessas duas combinações, né, a gente vai ter que multiplicar por conta do princípio fundamental da contagem. Ou seja, o número, né, de maneiras aqui será justamente a combinação de 5 elementos de 2 a 2 multiplicada pela combinação de 30 elementos dados 3 a 3. Que é 10 vezes 4.060, né? 10 vezes 4.060 é 40.600, né? 40.600 maneiras. Exemplo 4. Após uma reunião de negócios, foram trocados um total de 15 apertos de mão. Sabendo que cada executivo cumprimentou todos os outros, qual o número de executivos que estavam presentes nessa reunião? Então veja bem, quando se trata de aperto de mão, é dado entre duas pessoas, ok? E totalizou-se aí um total de 15 apertos. Só que a gente não sabe quantos são essas pessoas, né? No caso aqui, os executivos. Então, o número de pessoas aqui eu vou chamar de N. E a combinação que está sendo feita aqui é a combinação de N elementos tomados 2 a 2. E o resultado disso aqui é 15. Porque neste problema está sendo dado o resultado, certo? Resultado 15. Então, a gente vai precisar resolver esta equação, ok? Então, aplicando ali, né, a combinação aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ficar com n fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica n menos 2 fatorial. Isso igual a 15. Vamos manipular isso aqui, certo? Eu vou ter que decrescer o n fatorial até chegar ao n menos 2 para que a gente consiga fazer a simplificação. Então, n fatorial, a gente vai ficar com n vezes n menos 1, né, que é o próximo número, vezes n menos 2. Vou parar aqui, então, fatorial. Dividido por 2 fatorial, a gente já desenvolve, né? Que é 2 vezes 1. E o n menos 2 fatorial a gente repete. Isso tem que ser igual a 15. Então, continuando aí, né, e fazendo ali a simplificação, a gente vai ficar com uma distributiva aqui, né? E embaixo 2, né, que a gente já pode passar multiplicando 15, né, para virar 30, né? Já que vai ficar sendo dividido por 2, a gente passa para o outro lado, vai multiplicar. Logo aqui, ó, distributiva, a gente vai ficar com n quadrado menos n igual a 2 vezes 15, que nos dá 30. Organizando isso aqui, a gente vai chegar em quê? Em uma equação do segundo grau, certo? N ao quadrado menos n menos 30 igual a 0, certo?
Equação de segundo grau, né, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara, ou a gente pode resolver por soma e produto. Eu vou fazer por soma e produto. A soma aqui é 1 e o produto é 30, né? Menos 30, quer dizer. O produto é menos 30 e a soma é o menos b, né? Como o b aqui é menos 1, menos 1, 1. No caso, quando o a é 1. Então a gente fica com isso aqui. Resolvendo isso aqui agora, né? Quais são os dois números que a gente tem a condição de ser menos 30 e a soma ser 1, né? Isso aqui vai nos dar n igual a 5 e n igual a 6. Por quê? Porque eu sei que 5 vezes 6 dá 30. Só que o resultado aqui é negativo e a soma é positiva. Para a soma ser positiva, o maior tem que ser positivo. Então a gente tem aqui n igual a menos 5 e n igual a 6, certo? Então, essas são as duas soluções para n. Como n é um número natural, a solução n igual a menos 5 não vai servir para a gente. O que vai servir é a solução positiva, que é n igual a 6. Então, resolvido o problema, a quantidade de executivos são 6 e entre eles foi dado 15 apertos de mão, certo? E o último exemplo desta aula: de quantas maneiras podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna e 5 bolas na terceira urna. Então veja bem, são 3 urnas, ok? Para a primeira urna, eu vou fazer uma combinação de 10 bolas, né? E eu vou tirar 2, né? Então eu vou escolher 2. Então a combinação de 10 dados 2 a 2. Ok? Multiplicado por uma segunda combinação. Por que a segunda combinação? Porque são 3 urnas. Então eu vou para a segunda urna agora. Na segunda urna eu tenho que tirar 3 bolas. Só que, como eu tirei 2 bolas na primeira urna, eu não vou ter mais 10 bolas. Vou ter 8. Então agora é uma combinação de 8 bolas. Dados, né? 3 a 3. Tomados aí 3 a 3. Já que são 3 bolas que tem na segunda urna. E na última urna, é outra combinação, que é 5 agora, né? Porque eu tinha 8 e tirei 3. Então agora eu fico só com 5. Então de 5 elementos tomados de 5 e 5. Então, para saber o número total de maneiras, é necessário que eu faça essas 3 combinações. Repito, por que faço 3 combinações? Porque são 3 urnas e para cada urna há uma condição. Então, e o resultado final, né, a gente já sabe que pelo princípio fundamental da contagem a gente multiplica os valores que a gente encontra, né, as possibilidades aí de cada situação. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Nessa primeira, eu vou ficar com 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 8 fatorial, vezes, nessa segunda eu vou ter 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 fatorial, e nessa última eu vou ter 5 fatorial dividido por 5 fatorial, 0 fatorial. Ok? Esses valores 8, 5 e 0 são as subtrações, né? Tem que lembrar disso. 10 menos 2, 8. 8 menos 3, 5. 5 menos 5, 0, né? Estou fazendo aqui de modo direto, como eu já vinha fazendo nos exercícios. Continuando agora esse cálculo, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui, né, eu vou ficar com 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. 2 a gente decresce, 2 vezes 1. E repito o 8 fatorial. Vezes, aqui o 8 até o 5, né? Então eu fico com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E repetimos o 5 fatorial. E aqui a gente não precisa fazer nada, porque a gente pode simplesmente simplificar, né? Simplificar ali o 5 fatorial com 5 fatorial, que vai dar 1. 0 fatorial a gente já sabe, né? 0 fatorial é 1. Isso aqui é da aula de fatorial, uma das nossas primeiras aulas, em que a gente definiu que 1 fatorial é 1 e que 0 fatorial também é 1. Então aqui dá 1. Continuando. Agora só simplificação, ó. 8 fatorial com 8 fatorial. 2, né? Eu posso simplificar aqui ou posso resolver já junto, né? 10 vezes 9, 90. Por 2, 45. Então aqui eu fico com 45. Vezes aqui 5 com 5 fatorial.
3 vezes 2 dá 6, né? Eu posso então simplificar isso com 6. 8 vezes 7, 56, né? 56 vezes 1. Então, a gente vai ter isso aqui, 45 vezes 56. E 45 vezes 56 é 2.520 maneiras. Prontinho, ok? Então tá aí a nossa aula sobre combinação. E espero que vocês consigam aí resolver exercícios relacionados a este conceito, né? Então, até a nossa próxima aula.